A paz do Senhor Jesus, estou aqui para contar algumas experiências sobrenatural que eu passei com Deus. Eu vejo relato de algumas pessoas falarem, né, que foi no inferno, que foi no céu, que foi no paraíso, né? Como eu já falei aqui para vocês, né, eu já tive experiência, né, de ter ido lá no paraíso, né? Já contei aqui pra vocês, né? Tá no vídeo aí no YouTube, procuram aí, né? Que vocês vão encontrar essa experiência que eu tive. Eu tive uma experiência uma vez, eu não cheguei a ir, né? Lá no inferno, no Hades, não, né? Porque a Bíblia fala que não é inferno, é Hades, né? Porque o inferno mesmo, isso aí só vai acontecer quando o Senhor tiver aquela batalha ali com o diabo ali, com Satanás ali no final dos tempos, né? Mas isso aí deixa para outro vídeo. E ali eu tive uma experiência com o Senhor, porque eu via muita gente falar de inferno, disso, daquilo. Aí eu falei assim, Senhor, eu queria ter uma experiência dessa, mas eu não queria entrar lá no inferno, né? Eu queria ter uma experiência assim, queria ver o outro lado do mal, assim, eu falando com o Senhor, né? Num belo dia, eu orei, né? Eu orei pela manhã, não minto, eu orei pela madrugada, né? Orei normal, nem fiz essa oração que queria ver, aquilo ali foi só um pensamento meu, né? Um pensamento meu com Deus, eu não orei pra Deus me mostrar nada, não. Aí eu peguei, orei, né? Pela madrugada antes de dormir, que eu tinha costume aliás, tenho um costume de orar ao Senhor, né? Quando eu não esqueço, que às vezes eu esqueço, às vezes eu fico tão cansada que eu esqueço, mas eu tenho esse costume. E ali eu orei e fui dormir. Nisso que eu orei e fui dormir, eu me despertei pela madrugada. Eu estava deitada, eu abri os olhos, só que eu não consegui me mexer. Só que isso, gente, não é paralisia do sono. Paralisia do sono eu já tive e outra hora aqui eu faço outro vídeo contando pra vocês. Não foi paralisia do sono, porque eu estava muito lúcida, né? Eu conseguia ver o meu derredor, eu conseguia raciocinar, né? Não foi paralisia do sono. Eu apenas não conseguia me mexer e eu não conseguia falar, mas eu conseguia ver tudo que estava acontecendo ao meu redor. E nisso eu abri os olhos, e nisso quando eu abri os olhos, tudo em volta de mim começou a se mover. Eu estava deitada na cama, né? Estava deitada, aí nisso que eu abri os olhos, tudo em volta começou a se mover. Quando eu olhava para a parede começava a rodar assim, né? Se mover, tudo se mover. E nisso, conforme ia se movendo, aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Comecei a clamar ali, né? Falando com o Senhor, só que a voz não saía, mas eu orava, a minha alma estava orando, né? Meu espírito estava orando. E ele começou a se mover, e nisso que foi, conforme foi se movendo, as paredes foi ficando meio rústica, né? Aquelas paredes meio molhadas assim, meio úmida, meio com mofo, e foi mudando, modificando, e nisso foi modificando, foi ficando tudo escuro, e nisso eu falei, cara, que problema, meu Deus, eu comecei a clamar, eu falei, Senhor, misericórdia, Senhor, me tira daqui, eu não quero ir, e nisso eu fui ficando, e as paredes modificando, até ficar escuro. Quando ficou escuro, não tem quando o lugar tá escuro, quando acende uma chama assim, clareia, então, aí daqui a pouco acendi uma chama assim, não sei de onde vinha aquela chama, acendi aquela chama assim. Quando acendia aquela chama, eu não conseguia ver ninguém. Eu só via a chama acesa e as paredes meio rústicas, né? E uma escuridão tremenda. Aí nisso, eu comecei a ouvir gargalhada, aquelas gargalhadas assim, olha, coisa tenebrosa. Só a gargalhada dele me fazia temer de medo. Me fazia ter muito medo. Só a gargalhada de Satanás ali, do anjo caído ali, um dos demônios, né? Eu começava a temer de medo, me dava medo, só a gargalhada. E eu começava a clamar, falei, Senhor, não quero, Senhor, me tira daqui, Senhor, tem misericórdia da minha alma, Senhor, tem misericórdia, comecei a pedir misericórdia. E eu ouvindo aquelas gargalhadas, a gargalhada cada vez mais alta. E até que
tudo voltou ao normal. Em segundo, assim, de tanto eu clamar, tudo voltou ao normal. E nisso que voltou ao normal, eu consegui me mexer. E ali eu fui pro joelho, clamei ao Senhor, falei, entendi, Senhor. Aquilo ali era a porta do Hades. Eu não entrei, não vi ninguém, tá? Se eu falar que eu vi, eu tô mentindo. Não vi ninguém. Isso foi uma experiência que eu tive, um relato que eu tive, né? Que Deus permitiu de eu ver como é que é. Só a entrada. Imagine lá dentro, né? Porque eu fiquei com muito medo, comecei a clamar ao Senhor, falei que não queria, né? E aí o Senhor teve misericórdia de mim e eu voltei ao mundo normal, né? Que é o mundo onde nós vivemos. Então eu quero dizer para você, o mundo espiritual existe, né? Essa é uma das experiências que eu tive, como eu já falei aqui no decorrer de alguns vídeos meus. Quando eu não era cristã, eu não acreditava nessas coisas. Eu não acreditava, achava que era mentira, achava que era sonho, pesadelo, essas coisas que o povo inventava. Quando eu comecei a viver isso, quando o Senhor começou a me mostrar essas experiências, agora eu entendo que o mundo espiritual, ele realmente existe. Ele existe, né? Muitas das vezes as pessoas não vê porque elas vivem no mundo terreno e realmente vai ter a visão terrena. Ela não vai ver, né? Você só passa a ver o mundo espiritual, primeiramente, ou com a permissão de Deus, né? Ou quem tem visão mesmo aberta, né? Que consegue ver o sobrenatural. Então essa foi umas das experiências que o Senhor permitiu eu passar. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.